Shalom, queridos e queridas, chegamos no final da leitura do livro de Gálatas e hoje nós vamos trabalhar alguns vídeos sobre algumas nuances, algumas doutrinas que a gente pode tirar como ensinamentos para a nossa caminhada na fé. E hoje, o primeiro assunto que eu quero abordar com você nessa série de vídeos aqui é sobre a desconstrução e a reconstrução da fé. Por que falo sobre essa desconstrução e reconstrução? Porque o apóstolo Paulo ele vem falando sobre a importância de você estar fundamentado na fé, de você estar fundamentado na palavra, de você estar fundamentado nas observâncias das doutrinas de Cristo. Por isso, eu quero falar com você um pouquinho sobre esse ponto aqui. Seja frequente. Seja frequente. Por que eu digo sobre a importância de ser frequente? Porque quando você mantém uma frequência no culto, mantém uma frequência na igreja, você alinha a sua vida e você começa a desconstruir algumas filosofias, algumas crenças, algumas coisas e começa a construir a vida de Cristo, a doutrina de Cristo na sua vida. É importante nós entendermos que você só vai crescer se você estiver plantado. Você só vai dar fruto se você estiver plantado. Só vai chegar a algum lugar se de fato você estiver caminhando. Não tem como você crescer sem estar plantado. Não tem como chegar a algum lugar se você não caminhar. Em outras palavras, fazendo aqui essa palavra aqui, essa narrativa, para dizer para você da importância de você ser frequente no templo, ser frequente na célula, ser frequente na sua igreja, ser frequente em participar da sua comunidade, para que você possa ir alinhando a sua vida à presença de Deus, à palavra de Deus e também à sua comunidade. É importante nós dizermos que sem rompimento não há alinhamento. Você precisa romper com algumas coisas para que você venha se alinhar de fato à vontade de Deus. Às vezes as pessoas querem viver o novo, mas não querem largar o velho. E a Bíblia fala, Jesus disse que não se põe vinho novo em odre velho. Não se coloca remendo novo em tecido velho. Não tem como você viver o novo se você não romper com o velho. E romper aqui é você abrir o seu coração para viver esse novo de Deus, para reconstruir as suas crenças e a sua fé na palavra de Deus, reconstruir a sua fé em Cristo Jesus. É importante lembrarmos que na Epístola de Gálatas havia ali uma investida muito grande dos judaizantes sobre a fé dos Gálatas, sobre a guarda da lei, a circuncisão. O apóstolo Paulo falando sobre a importância da fé, falando sobre a importância de você estar firmado em Cristo e nele, para que ele seja formado em você. Eu gostaria de abordar um tema, um assunto rapidinho aqui com você, que é a igreja após a pandemia. Por que esse assunto é importante? Porque nós temos três modelos de igreja. Nós temos três modelos de igreja. Nós temos a igreja pré-pandemia, nós temos a igreja na pandemia e nós temos a igreja pós-pandemia. Na igreja pré-pandemia, a gente tinha muito esse ativismo, né, de você só ser crente se você estivesse no templo. Era um ativismo, programação de domingo a domingo, todos os dias programação no templo, todos os dias programações. Então era uma igreja que tinha uma atividade muito grande no templo. E as pessoas tinham essa ideia de servir a Deus no templo, de estar todos os dias no templo, quer fosse na oração, quer fosse no ensino, quer fosse numa campanha, todos os dias no templo. Mas veio a pandemia e junto com a pandemia veio a igreja da pandemia, que era fique em casa. Loucos eram aqueles que iam para a igreja, para o templo. Os pastores, muitos tiveram que fechar as igrejas para que não houvesse culto, então partiram para as lives
Então, o crente era quem ficava em casa. E aí as pessoas ficavam em casa e cultuavam pelas redes sociais, cultuavam pela televisão, participavam ali, faziam ceia, e assim foi durante um bom tempo de pandemia que as igrejas ficaram fechadas. E veio a pós-pandemia. Hoje é muito comum na igreja pós-pandemia você ter as duas coisas, as atividades do templo e a igreja em casa, a igreja online. As duas estão funcionando muito bem, as duas estão alcançando muito bem o público, alcançando muito bem os fiéis. É muito importante lembrar que você está servindo a Deus independente. Só que o que eu quero trazer aqui é a importância de você estar no templo, como disse o escritor aos Hebreus, que não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. A importância de você estar no templo para você estar alinhando a sua vida à comunidade, criando raízes, criando estrutura, você ser constante nisso e permitindo com que a palavra de Deus desconstrua algumas crenças e reconstrua a sua fé, reconstrua a sua ideia de cultuar, a forma como que você pensa a questão do cultuar. Então eu preciso dizer para você, busque a Deus, seja constante, vá para a igreja, esteja na igreja, não precisa entrar num ativismo religioso, porque aprenda a servir a Deus em casa, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, louvar todos os dias, mas entenda a importância de você estar no templo e congregar, participar do culto, aceitar com que a palavra de Deus venha desconstruir algumas crenças na sua vida e impregnar a sua vida com as marcas de Jesus. Então, guarda essa palavra no seu coração. Desconstrua para reconstruir a sua fé e seja constante. Busque a Deus e seja abençoado. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.